Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro A Noite Escura e Mais Eu, da Lígia Fagundes Telles. Este vídeo faz parte do projeto Eu Leio Lígia Fagundes Telles, que consiste em ler a obra completa da Lígia em ordem cronológica. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aí em cima e no box de descrição do vídeo um link para você acessar a playlist com todos os livros resenhados e discussões feitas acerca do universo ligiano. E mais uma vez esse projeto tem me mostrado quanto é enriquecedor ler a obra de um autor em ordem cronológica. Nesse caso, por exemplo, A Noite Escura e Mais Eu, a gente percebe que este talvez seja o melhor livro de contos da Lígia Fagundes Telles, porque aqui ela obteve domínio completo de todas as suas técnicas narrativas e acabou compondo um conjunto de textos muito representativos de toda a sua obra anterior. Este, na verdade, é o último livro de contos da Lígia. Os livros que vêm depois são de outros gêneros narrativos. Aliás, acho que faltam apenas 3 ou 4, então estamos chegando ao fim aí do projeto. Mas de todo modo, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas A Noite Escura e Mais Eu é um livro impecável. A começar por esse título maravilhoso, né? Esse título ele foi retirado de um poema da Cecília Meirelles e eu achei muito curiosa essa recuperação de uma outra autora também super importante da nossa literatura brasileira em um livro que é tão carregado da personalidade da Lígia, sabe? Eu achei legal porque ela mostra desse modo como o seu perfil de escritora, como a sua formação até como pessoa, é bem moldado por todas as referências que ela foi adquirindo durante a vida, né? E ela foi, inclusive, conheceu a Cecília Meirelles, enfim, é uma recuperação muito bacana. E esse título, ele evoca muitas coisas, né? Eu sempre digo que eu gosto de tratar com especial atenção o título de livros de contos, porque geralmente eles são títulos retirados de um dos contos da coletânea, e que representam muito bem, tanto o título quanto o conto, todos os outros textos que fazem parte do livro, mas isso não é o que acontece aqui, não há nenhum conto chamado A Noite Escura e Mais Eu, mas essa imagem da escuridão junto de uma pessoa, né, escuridão que é totalmente ampla, que oferece inúmeras possibilidades, pode haver presença na escuridão ou ausência, a gente não sabe, mas então tem ali, né, essa escuridão cheia de possibilidades e um eu, que é um indivíduo, um sujeito limitado, mas caminhando juntos. Então eu acho que essa imagem diz muito dos contos e diz muito também do período, do momento em que a Lígia estava escrevendo esse livro, já completamente segura de estar dominando as suas técnicas, segura da qualidade literária do seu trabalho, né? E eu acho que isso fica bem impresso nesse título. A coisa que eu mais gostei nesse livro foi, sem dúvidas, o modo como a Lígia explora muitos pontos de vista narrativos aqui. Eu acredito que esse seja o seu livro mais ousado nesse sentido, e a gente tá falando de uma autora que escreveu As Horas Nuas, que escreveu As Meninas, então não é que ela não ouse em termos de narrador, mas a sensação que eu tive nesse livro em especial foi que a Lígia estava brincando com algo que autores, às vezes nem só principiantes, mas autores já assim experientes, não conseguem brincar sem risco, sabe? Com algo que pode ser muito arriscado, e a Lígia aqui conseguiu manipular de um modo encantador. Então, a gente tem um ponto de vista narrativo de uma criança, a gente tem ponto de vista de um cachorro, a gente tem mulheres e homens de várias idades, nós temos idosos e temos até um anão de jardim, sabe? Nas minhas pesquisas sobre esse livro, eu encontrei um texto no blog do Alfredo Monte, que foi um crítico literário muito importante da nossa época, que infelizmente faleceu, acredito que no ano passado, mas ele tem textos muito interessantes, especialmente sobre a obra da Lígia, e sobre esse livro ele diz que a gente tem aqui um teatro da inocência. E eu gostei muito dessa expressão, eu acho que ele inclusive retirou de um dos textos da Lígia, porque de fato é como se todos os personagens aqui estivessem performando
um momento em que a inocência ainda tá ali, mas que vai ser quebrada. É como um rito de passagem. Em todos esses contos acontece uma espécie de revelação que diminui ou elimina completamente a sensação de inocência dos personagens que fazem parte dessas histórias. Ele também divide as histórias desse livro em 3 conjuntos que eu gostei bastante também. Ele diz que as 3 primeiras histórias fazem parte de uma atmosfera mais passional. Então a gente tem ali as paixões que nem sempre, na verdade, acho que em todas as vezes são bastante trágicas. Depois a gente tem as narrativas do meio, que trazem a mulher para o centro do conflito todo, né? A mulher em diferentes fases da vida, o que faz com que muitas pessoas caracterizem não só esse livro, mas toda a obra ligiana como uma obra feminina, no sentido de abordar essa perspectiva do feminino, das mulheres vivendo, né, nas mais diferentes situações. E as 3 últimas trariam, então, situações de impotência dos personagens, dos protagonistas. E eu gostei muito dessa divisão porque eu acho que ele conseguiu, o Alfredo Monte, quando determinou isso daí, ele conseguiu capturar muito da essência, dos pontos principais dos contos de A Noite Escura e Mais Eu. E eu, agora falando da minha experiência de leitura, do que eu achei, mais uma vez recuperando um pouco essa ideia da noite, do título, né, que tem a coisa da escuridão, eu tive a sensação de que todos os contos trabalhavam sobre uma superfície lodosa, gordurosa, sabe? É como se a escuridão da noite fosse produzida talvez por uma espécie de sujeira que faz parte desses personagens, da vida deles. Às vezes nem são eles os responsáveis por produzir essa sujeira, mas eles finalmente deparam com ela, precisam encarar essa imundície, e isso torna tudo um pouco embaçado, sabe? Além disso, também é muito comum aqui que esses personagens sejam tomados por uma imobilidade diante da corrosão natural das coisas. Então este é um livro assim que tem muita morte, a morte aparece aqui a todo momento nos contos. E um dos meus trechos favoritos aqui dos contos, eu vou ler pra vocês. Ela com a sua mágoa e eu com a minha impaciência. Ah, mentira das superfícies arrumadas, escondendo lá no fundo a desordem, o avesso desta ordem. Eu acho que a Lígia faz justamente isso, ela alcança e traz à superfície toda essa desordem que fica escondida sob uma camada de normalidade, de beleza, sabe? Muitas vezes essa recuperação do que há de feio, de desarrumado, escondido embaixo do tapete, vem por conta da memória. A memória na obra da Lígia, e aqui especialmente, funciona como uma varinha que vai mexendo o fundo lodoso das coisas. Isso é uma imagem que ela cria aqui também. Tô citando ela, tô fazendo uma paráfrase aqui do que ela mesma diz. Mas é interessante porque a memória é responsável por mostrar a escuridão da vida, que é a morte das coisas, né? A memória dos personagens ligianos muitas vezes estão relacionados ao sofrimento que vem da percepção de que aquilo que a gente lembra já não existe mais. Então eu disse pra vocês, né, que eu considero este livro de contos, que é o último livro de contos da Lígia, como um excelente símbolo, um excelente representante de toda a sua contística e de toda a sua obra mesmo, assim, até em relação aos romances, a Lígia tem um território muito próprio de símbolos, de imagens, de técnicas que ela vai usar sempre que ela escreve. Mas o Newton Rezende, sobre o qual eu sempre falo aqui quando eu vou falar sobre Lígia, né? Eu inclusive tenho um vídeo aqui com ele, vou deixar linkado, mas ele é um estudioso ligiano, assim, que é a minha maior referência no assunto. E ele escreveu um artigo no qual ele defende que o último conto dessa coletânea, o conto Anão de Jardim, é o conto absoluto da Lígia. Isso significa que este conto seria o representante perfeito de toda a obra da Lígia. Então, vamos supor que você é uma pessoa que está lendo a Lígia pela primeira vez e você pega esse conto Anão de Jardim. Ali você vai ter a experiência completa, absoluta, do que é a literatura da Lígia Fagundes Telles. E se você já é um leitor mais experiente, mais conhecedor da obra dela, você vai encontrar ali tudo pelo que você já passou, sabe, enquanto a lia. E é um texto muito bom do Newton, tá disponível online, vou deixar aqui embaixo para que vocês leiam. Mas eu concordo completamente com ele e a gente vê mesmo muito do que faz parte da literatura ligiana aqui neste conto. Eu, inclusive, separei um trecho que tá nessa edição aqui da Companhia das Letras, está na página 107, para ler para vocês, porque
Este conto ele traz como narrador um anão de jardim. Então só o título a gente já vê, se você lê a Lígia, você já vê o anão é um personagem que aparece quase sempre nos contos dela. Às vezes nem assim como uma presença física, mas como uma alusão, alguma coisa que desperta na mente dos narradores, enfim. E o jardim, né, que tem o verde, né, que é a cor principal da vida da Lígia. E aqui na página 107 eu acho que tem um trecho maravilhoso no sentido de mostrar o que interessa para Lígia como matéria literária. Diz o seguinte: a bondade sem a coragem, sem a energia, ele nem dava pena, dava até raiva. Dos outros, desses não quero nem falar. Tenho pouco tempo. Confesso que não fui mesmo compassivo, e assim ainda ouso sonhar com uma outra vida, porque sempre sonhei e ainda sonho com Deus. Então peço isto, queria servi-lo na ativa. Quero lutar com o amor que sou capaz de ter e não tive. Queria ser um guerreiro, não um discípulo espectador, mas um discípulo guerreiro. Me pergunto até hoje como aqueles lá permitiram a crucificação de Jesus Cristo. Eu sei do seu desencanto diante deste mundo, que ficou ruim demais, e ainda assim estou pedindo, quero lutar, me dê um corpo. Imploro o inferno do corpo e o gozo. Que inferno maior eu conheci aqui empedrado. Na hora do julgamento do Cristo, Pilatos pede uma bacia d'água, lava as mãos e diz: estou inocente do sangue deste justo. Ah, e eu queria tanto entrar ali na forma de uma serpente e picar Pôncio Pilatos no calcanhar. Gente, esse trecho é formidável, dentro de uma narrativa também espetacular. Aqui a gente tem muito do que a Lígia traz na literatura dela. Principalmente, eu acho que fica mais evidente aqui é a questão da impotência diante daquilo que incomoda e a paixão, a obsessão, o fascínio pelo que poderia ter sido. A queda, né? A queda dos personagens quando eles percebem que não há mais o que fazer. Isso é uma constante da obra da Lígia e aqui ela conseguiu realmente reunir tudo aquilo que era importante para ela enquanto matéria literária e numa potência absurda. Eu acho que eu não tenho mais muito o que falar, né? Se eu fosse falar dos meus contos favoritos desse livro, eu acho que eu citaria todos. Ele se tornou talvez o meu livro de contos favorito da Lígia, mas a gente tem aqui alguns contos assim inesquecíveis, como por exemplo Papoulas em Feltro Negro, que eu acho maravilhoso. A gente tem também Uma Branca Sombra Pálida, que eu mencionei, que é uma narrativa muito tocante, muito triste, ao mesmo tempo desafiadora, assim, que vai trazer mais uma vez a questão da homossexualidade que a Lígia já tinha abordado desde o início na sua literatura, de um modo bastante ousado, se a gente for pensar na época em que ela fez isso. O Anão de Jardim, né, que como eu disse é o conto absoluto, né, da Lígia, enfim. Eu não vou ficar me repetindo muito, eu só posso dizer que ele é um livro realmente escrito por uma autora em pleno domínio das suas técnicas, do seu universo narrativo, já ali o impacto firmado com seus leitores fiéis. Ela nem precisava ter escrito esse livro, porque ela já estava muito bem consolidada enquanto autora neste momento, mas essa consolidação só serviu para que ela ficasse mais forte ali, mais confiante da sua literatura, e ela entregou pra gente uma obra-prima com este livro, realmente, assim, tem todo o mistério, tem toda a atmosfera de enigma, o tom confessional, que também é uma constante da literatura ligiana. E o Fábio Lucas, aqui no pós-fácil dessa edição, ele fala que estes contos da Lígia trazem a tirania do eu, porque a maioria dos narradores aqui é em primeira pessoa. E realmente, os personagens da Lígia, eles não têm redenção, eles são personagens muito tiranos em relação à própria vida e ao modo como eles falam sobre as coisas de um modo muito honesto, de maneira muito honesta, muito sincera, e toca a gente, né? Porque a gente pode esconder do outro o que a gente sente, mas dentro a gente sabe tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, tudo aquilo que é condenável e que ainda assim faz parte de quem nós somos. Então a Lígia demonstra que toda a confiança que ela tem em andar pela noite como a grande dama que ela é. Enfim, eu fiquei apaixonada por este livro, de verdade. Eu acho que junto de Antes do Baile Verde e Seminário dos Ratos, estes livros são espetaculares, né? Deviam alçar a Lígia
a um nível de escritora que infelizmente pelo qual infelizmente ela ainda não é reconhecida, mas estamos batalhando aí para que mais pessoas leiam Lígia, para que mais pessoas mergulhem de fato nessa superfície banal que ela traz com esse domínio da palavra e que na verdade esconde muito mais do que olhares superficiais são capazes de ver. Eu vou deixar aí embaixo então a resenha do Alfredo Monte que eu falei para vocês, vou deixar também o texto que a Regina Del Castanho escreveu sobre a Lígia e a ambiguidade feminina, sobretudo neste livro. É um texto muito interessante dela. E claro, vou deixar o artigo do Newton maravilhoso. Conheçam o trabalho desse cara, conheçam esse cara que ele é apaixonante. Então é isso, gente. Eu vou falar pra vocês, o próximo livro que a gente vai ler pro projeto é Invenção e Memória. Como eu disse, não é um livro de contos. Aqui a gente caracterizaria, assim, dentro do universo ligiano, este conto em ficção memorialística, porque não é exatamente só ficção e também não é só memória. Ele tá aqui na ficha catalográfica como contos brasileiros e como reminiscências. Então é uma mistura dessas coisas, vamos aí desvendar, eu ainda não li, mas a gente fala sobre ele em breve, certo? E se você quiser comprar qualquer livro da Lígia Fagundes Telles, eu recomendo a Livraria Luminários, que faz vendas online pelo Instagram, e através dela você consegue desconto se você disser que quer comprar um livro da Lígia por indicação do Literatame, certo? Então é isso, se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido esse livro não tão conhecido da Lígia, mas esplendoroso. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!